Olá, está no ar mais um episódio do Se Liga na UFG. Nossa terceira temporada está quase chegando ao fim, mas ainda tem muita coisa boa para rolar por aqui. Hoje vamos falar sobre arte e cultura. Particularmente, a dança vai ter um espaço especial neste episódio. Então, fique ligado e acompanhe. O programa está apenas começando. Goiânia sediou um evento internacional que reuniu artistas e pesquisadores de diversos países. Então, para começar de vez o programa, confira agora como foi um pouco do seminário Cultura e Pensamento nas palavras dos próprios organizadores do evento. Eu sou a Eloá, da comissão organizadora do Seminário Cultura e Pensamento, e nós estamos no Centro Cultural Oscar Niemeyer. O Seminário Cultura e Pensamento, ele vem com a proposta de montar mesas redondas com especialistas em cultura de toda a América Latina, discutindo cultura em 4 eixos: economia da cultura, cultura digital, cultura de fronteiras e políticas públicas culturais. É um momento em que a gente pode pensar o fazer cultura de um modo geral. Nós temos uma primeira edição do seminário em um nível mais abrangente, abrangendo toda a América Latina. Temos vários países representados aqui para nos ajudar a pensar o fazer cultura. Então, o nosso seminário é um espaço ótimo para que nós possamos levantar algumas questões e buscarmos um alinhamento daquilo que nos une, daquilo que faz com que tenhamos nós todos o chamado sangue latino. O Brasil é o país que faz fronteira com o maior número de países na América Latina. Nós somos o centro que converge essas fronteiras, e o Brasil não tem um contato muito grande ainda com esses países e outros tipos de cultura da América Latina. Então é muito importante ver o Brasil receber esses representantes, conhecer essas culturas e discutir elas não só em um âmbito, mas em vários outros dentro desses eixos propostos, como a economia, como a fronteira, como a cultura digital e também as políticas públicas, e trocar experiências de um país com o outro para tentar chegar a soluções mais inteligentes. A cultura, ela não se restringe a conhecer ou desconhecer determinadas ações artísticas, mas é um modo específico de nós gostarmos de determinadas coisas, de nos movimentarmos de determinados modos, de nós nos comportarmos de determinados modos. Então, quando nós gostamos de pequi, de pamoê, falamos língua portuguesa, nós estamos falando de uma cultura específica, do mesmo modo que quando alguns outros latinos falam em arepa e espanhol, estão falando em manifestações culturais específicas. Então, cultura é o nosso modo de viver. E já que o tema de hoje é arte e cultura, o Se Liga na UFG recebe Rafael Guarato dos Santos, historiador da dança e professor do curso de graduação em dança da Universidade Federal de Goiás. Ele também é coordenador de extensão da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Olá, professor, seja bem-vindo ao Se Liga. Olá, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, professor, qual é a importância da presença da arte e dos estudos sobre cultura dentro da academia, aqui dentro da universidade? Olha, são de importâncias diferentes, né? Os estudos sobre cultura, eles são importantes a partir de que eles passam a tratar de assuntos, né, que têm pouca visibilidade nas áreas mais duras, chamadas de áreas mais duras do conhecimento, como a física, né, as ciências exatas, né, e as biomédicas. Os estudos de cultura que estão muito presentes nos cursos de ciências humanas e de artes, ele é um estudo que busca tratar das relações entre seres humanos, né, como os seres humanos eles se comportam e por que eles se comportam em diferentes momentos, em diferentes locais. Então ele nos ajuda a compreender e facilitar um pouco mais, né, em compreender também como o outro vive. Então eu entendo não somente como eu vivo e organizo a minha vida, mas como que o outro vive e organiza a vida dele. E os estudos da arte, eles têm importância peculiar por tratar de um ramo específico de produção de conhecimento, né, que busca tratar de ver o mundo e de perceber o mundo, de produzir e reproduzir o mundo de uma forma mais sensível.
Certo. E qual é, professor, a situação da UFG com relação a esse assunto? Eu acredito que, por parte dos professores que compõem o quadro docente da UFG e dos discentes, assim, nós estamos num nível bastante satisfatório. Nós temos diversos cursos de graduação, nós temos programas de pós-graduação interdisciplinar, temos curso de pós-graduação na música, nas artes visuais, uma proposta de APCN para um curso de artes da cena, né? Temos cursos nas diferentes linguagens artísticas, né? É recente isso na UFG, mas hoje nós temos isso, então eu acredito ser um quadro muito promissor para médio prazo. Certo. Quando o senhor fala aí das ações interdisciplinares, elas acabam compreendendo esses cursos dessas áreas que o senhor disse que são mais duras também. Essas áreas como física, em que esse conhecimento, em que o estudo da cultura e da arte ele é menor. Em menor quantidade, né? A interdisciplinaridade acaba acontecendo com mais frequência entre cursos do campo das artes e das ciências humanas. Certo. Né? Essa interdisciplinaridade, que ela é fundamental, a gente ainda tem bastante dificuldade em realizá-la. Não que ela não seja possível, muito pelo contrário, é muito possível, mas ainda são poucos as pesquisas que encaram fazer esse diálogo interdisciplinar com áreas do conhecimento ou troncos do conhecimento mais distintas. Perfeito. Bom, a gente vai dar uma pausa nessa conversa porque o Se Liga vai para o intervalo, mas é rápido, não saia daí. Se Liga na UFG está de volta e o assunto de hoje é arte e cultura. Por isso recebemos em estúdio Rafael Guarato dos Santos, historiador da dança e professor do curso de graduação em dança da Universidade Federal de Goiás. Ele também é coordenador de extensão da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Bom, professor, no primeiro bloco nós falamos de arte de uma forma mais geral e a sua relação com a academia, né, com a UFG. Eu queria saber agora qual é a situação da dança especificamente quando a gente vai analisar essa relação. Tá, olha, a dança no estado de Goiás, ela é uma manifestação que, assim como todas as artes, ela acontece há muito tempo, né? Mas a nível de projeção, de produção artística, né, nos últimos 7, 8 anos, ela tem tido um grande boom, um aumento gigantesco, muito significativo, né, de iniciativas independentes, né, o advento de 2 novos cursos de graduação, que não existia curso de graduação na região. Hoje você tem um curso em Goiânia, você tem um outro curso de licenciatura em Aparecida de Goiânia, no IFG. Então você tem um volume, um burburinho muito maior sobre dança. O que nós carecemos ainda na área de dança é algumas especialidades do campo para ele poder se constituir, como uma crítica de dança, né, uma curadoria, uma quantidade significativa de festivais permanentes em linguagens diferentes. A consolidação dessa variedade nós ainda não temos, mas nós temos muitas produções de muitas qualidades em culturas populares, assim, manifestações artísticas que dialogam com elementos das culturas populares, com linguagem do balé clássico, de danças urbanas, né? Tem uma variedade muito interessante. Certo. Bom, professor, já que estamos falando de dança, vamos aproveitar para conferir o Dançando com a Diferença. Este projeto de dança inclusiva é voltado para pessoas com deficiência. Olá, eu sou a professora Vanessa, sou professora da Faculdade de Educação Física e Dança, sou diretora do Núcleo de Acessibilidade e participo daqui do projeto Dançando com a Diferença. O projeto Dançando com a Diferença, a ideia é que corpos diferentes, corpos diversos, dancem juntos, né? Então, nesse mesmo momento, a gente tem pessoas com e sem deficiência, uma interação intergeracional. Então a gente tem desde bebês, adolescentes, adultos, idosos dançando juntos.
pessoas com e sem experiência na dança. Então a ideia é de o máximo possível de diversidade nesse momento da dança. Um grupo, né, que ganhou bastante força, que vem participando, que chegou para trazer os seus filhos, né, e que começou a fazer parte do projeto são as mães, os irmãos, os familiares dessas pessoas. E as mães, nesse momento da dança, se encontraram, né? A gente, mãe de pessoas com deficiência nessa sociedade, muitas vezes a gente é polida de se cuidar, de se expressar, né? E aqui nesse projeto a gente tem essa oportunidade de se reencontrar. O projeto Dançando com a Diferença é um projeto de extensão, né? Então participam dele pessoas da UFG, professores, técnicos, alunos e pessoas da comunidade externa. É um projeto aberto para todos. O projeto ele tem trazido, né, tanto para o núcleo de acessibilidade quanto para a UFG, uma visibilidade muito grande, né? E ele está só começando, mas ele é um projeto que sensibiliza, né, que dá visibilidade. Então a gente já vê um movimento, inclusive de pesquisadores. Muitos pesquisadores procuram o projeto para realizar pesquisas acadêmicas. E a inclusão, elas podem ter relação direta, né? É uma forma da sociedade enxergar a pessoa com deficiência de maneira diferente, né? É um momento em que a pessoa com deficiência se expressa, se expõe. Muitas vezes essas pessoas estão trancadas nas suas casas escondidas e a arte faz o contrário. Ela tem o poder de mostrar eficiência, né? Não só a deficiência. A hora que você vê uma pessoa com deficiência dançando, você enxerga a eficiência. A arte faz isso. Bom, professor, quando a gente fala aí da arte e da sua relação com a academia, pode parecer num primeiro momento que a gente está falando de uma arte elitista, mas quando a gente vê um projeto como esse, a gente percebe que a universidade ela tem um papel importante aí na democratização do acesso à arte. É isso mesmo? É exatamente isso, né? Aliás, o projeto Dançando com a Diferença é uma demonstração disso, né? De como que a universidade tem esse papel super importante que é de estabelecer relações com a sociedade que de outra forma não aconteceria, né? Essa singularidade que a universidade tem, né? Ela oferece um caminho diferente, né? E o papel da arte dentro da universidade, e é muito curioso isso, que ele sempre tem sido esse local de não apenas pensar e produzir arte, né? Mas sempre, todos os professores que eu conheço dentro da universidade que trabalham com arte, eles têm seus projetos de extensão, né? Eles têm atividades que têm sempre dialogando com a comunidade artística da cidade, né? Com a comunidade não artística da cidade. Então, o exercício é sempre esse, né? Se produz aqui, se pensa aqui sobre arte, mas também se produz sobre arte, e isso de alguma forma retorna para a sociedade e retroalimenta a universidade e a sociedade através da arte. É um processo de teoria e prática, está o tempo todo, né, acontecendo junto e renegociando. Uhum. Nesse diálogo aí com a sociedade, tem mais algum outro projeto? Ou, de uma forma geral, como que o senhor poderia falar dos projetos de extensão que a Faculdade de Educação Física e Dança tem? Olha, as atividades de extensão na Faculdade de Educação Física e Dança como um todo é uma amplitude muito grande, né? Mas especificamente sobre dança, nós temos assim, um projeto de extensão que vão desde aulas de dança específica, como dança do ventre, de balé, né, de culturas populares, até produções artísticas, cênicas, né, que vão também à sociedade. Nós temos um núcleo de pesquisa, que é o Núcleo Coletivo 22, que a professora Renata Lima coordena, que fazem trabalhos cênicos com muita constância, né, e se apresenta na cidade. Tem um coletivo que se chama 3 em Cena, que eu faço parte dele também, que tem produções, a gente preocupa em estar aqui, circular pelo Brasil todo, para fora do Brasil, né? Então tem o tempo todo esse exercício acontecendo através de produções cênicas que são apresentadas na cidade e em outros locais do país também. Perfeito. A gente já continua essa conversa, professor, porque o Se Liga vai para outro intervalo, mas é rápido. Daqui a pouco nós estamos de volta. O
O Se Liga na UFG está de volta e o assunto de hoje é arte e cultura. Por isso recebemos em estúdio Rafael Guarato dos Santos, historiador da dança e professor do curso de graduação em dança da Universidade Federal de Goiás. Ele também é coordenador de extensão da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Bom, professor, do ponto de vista do mercado de trabalho, qual é a situação hoje em Goiás para quem trabalha com arte, mais especificamente para quem trabalha com dança? O mercado de arte, ele é um mercado que ele funciona de uma forma muito peculiar e que a maioria das pessoas que produzem arte não tem a dimensão de como funciona esse mercado. Então, nós temos vários casos em todas as linguagens artísticas de artistas que produzem arte a vida inteira e não conseguem escoar isso de uma forma mercadológica, né? Isso falha porque às vezes falta outros componentes que não só o artista que fazem girar a máquina mercadológica do campo artístico. Hoje no estado de Goiás, assim como no Brasil como um todo, nós temos um mecanismo de fomento à cultura e à arte que se transformou num recurso mais imediato dos artistas e produtores culturais conseguirem angariar recursos para realizar as suas ações. E nós temos hoje, satisfatoriamente, um recurso de incentivo à cultura que tanto de fundo de cultura como de renúncia fiscal a nível estadual que tem movimentado bastante a cena artística no estado de Goiás, que é o Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás e a Lei Goiásas. Então, através deles, tem uma injeção aí de aproximadamente quase 30 milhões de reais anuais no estado de Goiás para se fazer arte e cultura. Então, assim, mas o grande problema disso é que aqueles que não conseguem se gerenciar e se organizarem de modo a pleitear esses recursos, acaba tendo um pouco mais de dificuldade de ter acesso a ter dinheiro envolvido no seu fazer. Certo. Professor, e quais são as perspectivas para o futuro nessa área? Olha, eu falo que as perspectivas do futuro, como é uma área que não tem grande investimento da iniciativa privada, ele é uma área que a iniciativa privada é o próprio artista, né? Então, ela depende muito das pessoas que virão a compor essa área no futuro, né? Ela pode deixar de existir, né? Eu não sei como ela pode se tornar algo próximo de uma indústria automobilística. Isso depende de como que as pessoas que compõem esse campo vão se comportar, né? A projeção de como as pessoas têm se comportado é de cada vez mais conseguirem se organizar para que as produções artísticas tenham um aparato de um campo constituído, bem delimitado e que possa suportar cada vez mais iniciativas. Hoje, a forma que ele se apresenta e que ele se organiza com prospecção, ela é positiva nesse sentido de crescimento, né, da área e de estabilização. Certo. Esse crescimento da área e essa estabilização, o senhor acha que depende fortemente desses recursos do governo, como o senhor falou dos fundos, do Fundo de Cultura, das leis de renúncia fiscal, ou os próprios artistas eles podem ser empreendedores para poder manter essa linha de crescimento? Eu acho que tem que ser as duas coisas, né? Porque se o governo investir em iniciativas que estão fadadas a morrerem quando o projeto terminar, né? Então, quando acabar o recurso daquele projeto, o artista vai novamente se deparar com a situação de que ele não tem mais recurso e ele vai ter que, de novo, estar sempre que existam esses recursos. Então, acaba que esse artista nunca vai dar espaço para que um outro artista também pleiteie esses recursos. E como nunca vai ter recurso para todo mundo, em nenhuma área, então é importante que as pessoas da área se organizem para pleitear recursos durante um tempo e depois de um tempo ele consiga, com esses recursos, a se autogerenciar. Caminhar sozinhos. Né? A ideia é essa, né? Por isso que é um incentivo à cultura. O Estado daria um incentivo e nós aprenderíamos, nos esforçaríamos para nos aprender a se virar posteriormente sem esses recursos para que outras pessoas possam usufruir desse recurso. Né? Tem algumas iniciativas na área da dança que têm feito isso com muito êxito, né? Mas não sei se terão um volume significativo. Né? Depende das duas coisas, né? Tanto do artista entender que ele também tem um produto que vende, que é vendável, não se vende igual banana, mas se vende, né? E se organizar para isso, né? Perfeito. Professor, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco aqui do Se Liga na UFG.
Eu que agradeço. Bom, e antes do senhor ir embora, eu quero convidar para assistir conosco ao Vida no Campus. Hoje nós vamos conhecer Maurício Salles, professor da UFG desde os anos 90. Olá, meu nome é Maurício Martins Salles, sou professor titular da Escola de Engenharia Civil aqui da UFG. Gostaria de convidá-los para conhecer um pouquinho nossa trajetória dentro da UFG. Vamos lá? Eu entrei na UFG como aluno de Engenharia Civil em 1981. Foi a primeira vez que eu pisei na UFG e cursei, fiz o curso de Engenharia Civil de 81 até final de 85. Nesse meio tempo, em 82, eu resolvi fazer engenharia elétrica também. Então eu entrei em 82 para engenharia elétrica e de 82 a 85 eu fiz os dois cursos simultaneamente, mas após a minha formatura no final de 85 na engenharia civil, eu tive que abandonar a elétrica para poder ir para o mestrado da engenharia civil. Depois eu me afastei, fui para o mercado trabalhar um pouquinho como engenheiro civil, mas sempre em contato com a UFG, sempre vindo dar algumas aulas esporádicas, a pedido de um professor ou de outro, a gente sempre manteve essa relação com a UFG. E eu tive a oportunidade de voltar em 1996, aí já como professor, eu estava no decorrer do meu doutorado, surgiu uma oportunidade e eu voltei para essa casa, aí já como professor. Me sinto em casa, é uma casa que a gente adora, aprendeu a gostar nessas últimas 3 décadas aí. A UFG faz parte da família da gente, assim, sobre vários aspectos. Por exemplo, minha esposa trabalhou na UFG, minha esposa foi funcionária dessa escola aqui, antes de eu conhecê-la. Posteriormente, meu irmão também foi aluno dessa escola, aí no final da década de 80 e começo de 90, e atualmente meu filho é aluno aqui da Escola de Engenharia. Então já são 2 gerações aí de convivência da UFG com a nossa família e a gente tem um carinho fantástico pela UFG. Quando meu filho pensou em fazer vestibular, eu falei, você pode escolher o curso que você quiser, a universidade é o que escolho, E a UFG já estava decidida e ele acabou escolhendo fazer engenharia civil, E hoje ele está aqui. O Se Liga na UFG vai ficando por aqui, mas você pode continuar ligado na programação da TV UFG. Ainda vai rolar muita coisa boa por aqui hoje. Aproveite também para acompanhar a TV UFG pela internet. Acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!